Olá, pessoal. Boa tarde. Olá, Karina, tudo bem? Rosa. E agora? Parece que agora vai, né? Lúcio. Joia, que bom. Parece que agora tá bom. Tudo bem agora, Rosa? Esté, tudo bem? Pronto, que bom. Oi, Maravilha, Lúcio. Eu acho que agora vai. maravilha. Que ótimo. Tudo bem, pessoal? Tudo bem. Então vamos. Deixa só mais um minutinho as pessoas entrarem novamente. Ó, falou aqui, voltou o eco. Não faço ideia, gente, o motivo desse eco. Tá com eco ainda? Estão falando que sim. A sua eu não escuto o eco, não. E agora? Eu até baixei o volume da minha. E agora, pessoal? Agora ficou bom. Não é isso, Lúcio? É, Ainda tá um pouquinho. Pode abaixar o volume da sua, mais? baixei. Tá bem baixinho. E agora, pessoal? Não tá com eco, né? Você tirou o fone, foi? Tirei. Só se for isso, né? Curso de eletrônica, né? Ok. Vamos lá, então. Bom, então nós estamos começando a nossa segunda temporada de lives, né? É um prazer estar aqui com vocês. Para quem não assistiu, as nossas outras lives foram muito interessantes. Algumas estão disponíveis aqui no nosso IGTV, outras estão no nosso canal do YouTube Saúde e Odonto Integrativa, por Andrea Padre. Aproveito e convido vocês a irem lá, assinarem o canal para que vocês possam receber as notificações quando a gente publicar os vídeos novos. Então, o tema da nossa live de hoje é quando a saúde também é espiritualidade. E a gente convidou o Dr. Lúcio para poder estar aqui com a gente, para poder bater esse papo sobre saúde e espiritualidade. Lúcio, ele é médico, especialista em homeopatia, ortomolecular, teta healer, PNL e é coach em saúde. Lúcio, seja muito bem-vindo ao nosso bate-papo. E assim, a gente sabe que vai ser uma live bastante proveitosa, né, Lúcio? Vai ser um prazer conversar com você sobre espiritualidade. Lúcio, eu queria começar nosso bate-papo falando sobre o conceito de saúde da OMS, né? A OMS entende que a saúde não é somente a ausência de doença, mas sim um conjunto, né, de bem-estar, tanto físico, emocional, psíquico, espiritual e social. Então, é justamente um conceito amplo de saúde, né? E não só a ausência de doença. Como é, Lúcio, a relação da espiritualidade com a saúde? Como é que você interpreta isso? Olha, André, antes de mais nada, eu quero lhe parabenizar pela sua iniciativa nessas lives que você tem feito. Isso ajuda muito a obra, ajuda muito a homeopatia. Você, como um ativista da homeopatia, está de parabéns. A gente sempre Obrigada. está vendo quanto você se mexe para ajudar na obra de Hahnemann. A homeopatia tem mais de 200 anos. Eu sempre digo que é uma ciência médica e também veterinária, com antroposofia, usada em agronomia. Trata até plantas, gente. Imagine que efeito placebo nas plantas, né? Sim. Então, o que ocorre? A homeopatia, ela praticamente ela não tem propaganda, não ainda na mídia, muito pelo contrário, ela é ignorada pelas mídias oficiais e ela consegue sobreviver com toda essa indústria farmacêutica pesada, fazendo um lobby justamente de venda de medicações, de um outro conceito de saúde muito mais ligado à doença do que à prevenção, ao autoconhecimento. E a homeopatia consegue sobreviver há 200 anos a isso. Para você ver como a homeopatia funciona bem. Cada pessoa que já se tratou, se trata com homeopatia, sabe, né, o poder disso. E André aqui é um ativista, né, nessa área da homeopatia já há alguns anos.
e tem dado muita contribuição. Para mim é uma honra estar aqui no seu canal, né? E principalmente falando de algo que eu adoro, que é quando a gente casa saúde e espiritualidade. Porque a espiritualidade ela não tem a ver com religião, com os dogmas, né? Com as escolas. Ela tem a ver justamente com a sua conexão daquilo que não é físico, que é aquilo que é sutil em sua vida, que envolve comportamento, envolve atitude, envolve sentimento, intuição e a sua conexão com Deus e a natureza. Então, quando a OMS vai ampliando a sua definição sobre saúde, ela cada vez mais ela deve melhorar nisso. Ela está querendo dizer o seguinte, que o pensamento cartesiano, René Descartes, ele ajudou muito no pensamento da ciência, porque ele era muito lógico. Mas com a chegada da física quântica, tem 200 anos também, com Einstein, com outros filósofos e outras pessoas, se viu que Einstein trouxe que energia igual a matéria vezes a velocidade da luz. Então ele provou cientificamente, através da física, que quando você aumenta a energia da matéria, você ajuda a transformar aquela matéria em energia. E isso é como se fosse, você espiritualiza a matéria. A própria homeopatia, Hahnemann, sem essa fórmula, ele conseguiu fazer na sua intuição, no seu jeito, na sua alquimia, ele conseguiu o quê? Ele ia diluindo as medicações, mas quando ele ia diluindo, as medicações iam perdendo efeito. Porque eram medicações, às vezes, venenosas, como a própria beladona, que eu usava em maquiagem, acônito, muito conhecido, que é um veneno, na verdade, na forma pura. Então ele ia diluindo, só que ia perdendo efeito como remédio. E ele passou a agitar, a dinamizar. E hoje a gente vê a física quântica e a física de modo geral mostrando a memória da água. Ou seja, se você pegar um ramo de flor e colocar dentro de um vaso de água e depois você retirar e fizer um estudo daquela água, você vai ver que a memória da flor ficou naquela água. Imagine uma medicação homeopática que é direcionada para isso e que ainda tem a agitação, né? A dinamização, as sucções, tudo aquilo. Então, esse aperfeiçoamento está nos levando também a aperfeiçoar os nossos conceitos. E hoje não é possível mais a gente falar de saúde sem espiritualidade, porque espiritualidade também envolve comportamento, inteligência emocional, inteligência espiritual. Então, se ainda existem alguns atendimentos em saúde, principalmente médicos, em que as pessoas às vezes são tratadas como exame de laboratório por, por má interpretação durante a faculdade, que é uma faculdade mais mecanicista, baseada na indústria farmacêutica, né? De dados, de comprovações, de grandes experimentos e que foge a um conhecimento que a natureza já nos oferece há milênios. Hipócrates já dizia que uma forma de você se curar é você deixar o corpo se curar. Só que a gente impregnou nosso corpo de tanta coisa nociva, tanto veneno dentro da nossa alimentação, dentro da indústria. Por exemplo, você coloca um desodorante, ele tem alumínio, isso se deposita nos seus vasos, nas suas gorduras, isso causa doenças, pode piorar até a causa de Alzheimer. Então nós estamos ficando bloqueados com toda essa indústria pesada e todos os poluentes, agrotóxicos. Então, quando a gente está passando por esse novo desafio da humanidade, do planeta em que se vê nessa pandemia, a gente fica pensando assim, existe aí uma mensagem além do que simplesmente vazou um vírus criado em laboratório lá na China e aquilo se espalhou e deu no que deu. Será que é só isso? Ou será que nós, seres humanos, tínhamos que aprender mais coisas, dar valor mais à família, dar valor ao agora, dar valor a baixar mais o consumismo. Mesmo que as pessoas estejam comprando coisa pela internet, é diferente, né? Elas não estão indo para o shopping se distrair, esquecer as suas ansiedades, depressões comprando, porque aquilo libera dopamina e a dopamina alimenta, dá energia. Sim. Comprar é uma recompensa maravilhosa, né? Você se dá um presente e libera dopamina. Só que as pessoas ficam viciadas nisso também.
E esse momento de transição dos nossos costumes nos leva a crer de que existe uma mensagem maior dessa pandemia, né? E isso passa reforçando o conceito de saúde, de que saúde não é só ausência de doença, mas também envolve tudo que há por trás, que a ciência também tem demonstrado. Por exemplo, a ciência comprovou de que se a gente fizer, Andrea, orações para outra pessoa, de alguma forma aquela energia vai chegar na outra pessoa e vai ajudar a curar, a melhorar aquela pessoa. As pessoas também, além das orações diversas, existe hoje o Ho'oponopono, muito praticado também, né? Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato, como oração de uma havaiana que ela descobriu isso. E imagine que um psicólogo, ele foi, ele ia dar assistência a um presídio, esse presídio ninguém conseguia ficar lá, o presídio era um caos, era horrível lá no Havaí. E esse psicólogo foi lá, só que ele conhecia essa havaiana, agora eu não me lembro o nome dela, e ela ensinou o Ho'oponopono nessa oração. Sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato, que são como se fossem mantras primordiais de sentimentos profundos da nossa alma, da nossa energia, do nosso campo, né? E aí ele, se vendo naquele lugar perigoso, que inclusive era um presídio de criminosos, ele começou a pegar o nome dos presidiários e começou a fazer oração com a intenção de ajudar. Foi fazendo oração, sem visitá-los, sem visitá-los. Ele foi fazendo oração, ele quis fazer algo diferente do que estavam Somente fazendo. lendo os prontuários, né, Lúcio? Lendo os prontuários, Somente lendo penetrando os na prontuários. história. Aí ele foi fazendo aquilo, e algo mágico foi acontecendo de que os pacientes foram melhorando, a situação do presídio foi melhorando, né? Foi melhorando, a ponto de alguns terem tido alta, né? Isso. Há quem diga até que esse hospital de presidiários, eu não sei se fechou, ficou praticamente vazio. Esse setor no qual ele trabalhou fechou. Sim, Fechou. Mas olha o que hospital maravilha, em né? si, eu acho que não. Mas esse setor, sim. Esse é um grande exemplo de saúde e espiritualidade, em que você usando o poder da intenção, da oração, né, de uma ferramenta de uma oração, você conseguiu ajudar, mesmo sem aquelas pessoas lhe conhecerem. Ou seja, o efeito borboleta. A gente aqui, você com a sua energia de criar essa live, de ajudar no autoconhecimento, na homeopatia, nas terapias integrativas, isso vai gerando energia. Cada pessoa que assiste também vai gerando essa energia e vai anulando a onda de destruição que alguns setores ainda existem na sociedade, né? Mas o bem vai prevalecer, mesmo com todo esse estresse, porque esse é o momento da gente subir, né? Com A gente já certeza. passou a Idade Média, já passou lá atrás, só que a gente ainda tem muitas coisas da Idade Média presentes nos nossos costumes, muita repressão, muito problema ainda, incrustado na Terra, e com a ajuda aí do alto, de Jesus Cristo, de todas as forças do bem, a gente vai vencer mais essa, aprendendo, sofrendo, perdendo, né, muita coisa, perdendo pessoas, pessoas morrem, pessoas estão morrendo. A gente às vezes perde coisas, né? O mundo está em crise de dinheiro, Uhum. então a gente tem que aproveitar esse momento, mesmo com tudo isso, a gente ressignificar para usar a força da nossa espiritualidade para a gente ajudar também a gente se curar do grande mal do momento, que é a ansiedade, né, André? Exato. A ansiedade. Diga, André. Sim, conclua seu raciocínio. A ansiedade hoje por vários motivos. Primeiro, pela crise financeira. Segundo, porque nós fomos. Eu digo até que ficar isolado parece que é o pior da ansiedade, mas não é não. Eu acho que a mente fica pensando, e agora? E o futuro? O que é que vai acontecer? Meus clientes? Enfim, existe essa coisa da quarentena, de ficar isolado, que dá ansiedade, sim. Mas eu lhe digo, o dia não dá para o que eu tenho que fazer, nem para as pessoas aqui de casa. A gente está sempre. Eu acho que as pessoas que estão com tédio, elas não entenderam, né, o que elas têm para fazer de propósito de vida, de coisa de vida, porque não dá para ficar no tédio. Mesmo quem eu saio, que como eu atendo, eu saio. Tem pessoas que não saem, não saem. Aqui em casa só eu saio, na verdade, Sim. né, 3 meses. Então isso mexe muito com as pessoas. Claro que mexe, né? É uma prisão. Tem gente que mora num lugar bem menor, tem gente que mora num lugar maior, tem gente que mora numa casa, pode pisar numa grama, olhar para o sol, tem gente que Uhum. realmente
moram em lugares pequenos, isso é muito pior para a ansiedade. Mas eu acho que é muito mais o medo do futuro que as pessoas estão tendo que está causando toda essa ansiedade. E isso afeta muito a nossa saúde. Por quê? Nós temos o nosso corpo físico e há quem diga que o corpo físico é a materialização do nosso inconsciente ou subconsciente. Tem ramos que chamam, dizem que é a mesma coisa, tem gente que às vezes diversifica subconsciente e inconsciente. Mas enfim, aquilo que é inconsciente é o nosso corpo, tanto é que tem pontos de massagem que a gente acessa que às vezes a gente tem memórias, aquilo puxa memórias, porque as memórias estão nas membranas celulares, estão nas gorduras, estão nos pontos nevrálgicos. Então o nosso corpo é a nossa memória. Não é à toa que as pessoas chamam do karma do corpo, né? O inconsciente está no corpo. Ele vai mostrando o que aconteceu lá atrás, de traumas psicológicos, de coisas que a gente pode ter se intoxicado com metais pesados. Isso gera um efeito na nossa saúde. Então, o nosso corpo é um lado que a gente pensa até que conhece. Mas imagine, quando a gente aproxima o microscópio eletrônico das células, elas vão ficando miúdas, a gente vai se aproximando das moléculas, dos átomos, das partículas subatômicas, e a gente descobre o quê? Que existe muito mais espaço entre as estruturas subatômicas como prótons, nêutrons e outros, do que a própria partícula, ou seja, a matéria é quase uma ilusão. É como se fosse assim, o planeta Terra é um elétron e o Sol é o núcleo. Então todo o restante ali é um vazio, é uma energia, é um mar de energia. E a ciência muito materialista ainda sustenta e as pessoas ainda caem nessa de Uhum. que está separado matéria e energia, matéria e espiritual. Espiritual e matéria é a mesma coisa. É Sim, só o foco que você vai dar isso. e a percepção que você vai ter. Bem lembrado, Lúcio. E assim, e existe uma importância entre esse balance da matéria com o espiritual. Um não vive sem o outro, né? A matéria, ela serve para que a gente possa aplicar a nossa espiritualidade em prática, né? As nossas aspirações. E a espiritualidade alimenta a nossa matéria. Então, não existe um sem o outro, né? Lúcio, voltando aqui para a questão da religiosidade, né? Para quem está entrando agora, eu estou percebendo que o áudio ainda está em duplicidade, mas infelizmente a gente vai tocar a live assim mesmo. São os contratempos do ao vivo, né? Então, é, a gente sabe que a espiritualidade não tem relação direta com religiosidade, né? Você falou isso no início, é bom a gente reforçar aqui para as pessoas que acabaram de entrar. A espiritualidade, spiritual, em inglês, por exemplo, relaciona-se ao todo, ao holos, né? A positividade, a sua maneira de agir, a sua maneira de pensar, as suas atitudes diante das situações enfrentadas, das dificuldades. Então, isso é espiritualidade. Enquanto que a religiosidade tem a ver com as religiões, né? Qualquer uma que seja ela, qualquer uma que você tenha escolhido para poder praticar essa religião. Mas às vezes as pessoas que são religiosas não têm uma espiritualidade desenvolvida, né? Mas o que os estudos que os estudos mostram é que muitas vezes as pessoas religiosas elas têm uma capacidade, têm uma saúde melhor do que aquelas pessoas que não são, né, Lúcio? Porque as religiões elas estimulam as pessoas a se cuidarem, o autocuidado, a não usarem drogas, a não usarem bebidas alcoólicas, a não serem violentas, a compartilharem, a viver em grupo, né? O social é muito importante nas religiões. Então, acaba que a religiosidade interfere tanto na saúde como no prognóstico, quando aquelas pessoas adoecem, no prognóstico dessas pessoas também, né? E existem estudos, muitos estudos sobre isso. E depois que a gente definiu o tema da nossa live, eu comecei a estudar mais sobre o assunto, que eu acho bastante interessante, e eu percebi que existe um programa na Faculdade de Medicina de Botucatu, né, da Unesp, em que o nome do programa é justamente Saúde e Espiritualidade, em que eles estudam
os médicos estudam, não só médicos, mas é um programa eclético que tem vários profissionais de saúde, estudam essa relação da saúde com a espiritualidade, né? Que é muito importante. Não tem como dissociar isso. E muitas vezes as pessoas não acham, vamos supor, a pessoa às vezes não acredita em Deus e fala, não, eu não sou espiritualista porque eu não acredito em Deus, eu sou ateu. E às vezes a atitude dela é de uma pessoa que tem uma espiritualidade desenvolta, não é isso? Você concorda comigo em relação a isso? O Dalai Lama fala assim, a melhor religião é a que te faz melhor. Né? Então Interessante. depende com o que você faz da sua religião, né? O que você faz dessa conexão e desse conhecimento espiritual. Porque o conhecimento espiritual, dependendo do que você vai estudando e praticando, ele é muito poderoso, né? Ele ajuda a transformar, ajuda a influenciar, ajuda a ter resultados. E você falou uma coisa muito boa, André, que é o seguinte, resumindo, as pessoas que vivem sozinhas, elas tendem a ficar mais doentes e morrer mais cedo. Uhum. Então, o ser humano, ele é programado para viver melhor em comunidade. Existe a comunidade chamada família, o casal, né? A comunidade família e a comunidade família maior, né? Do que os parentes e, de um modo geral, com que você se relaciona, profissão, amigos, primas, Sim. enfim, né? Todo o seu passado de relacionamentos que favorece o seu presente. Então, quanto mais em comunidade você vive e interage, isso libera também ocitocina, dopamina, isso rejuvenesce, ajuda a rejuvenescer. Então, o relacionamento entre as pessoas faz com que você tenha mais propósito de vida, então você vai viver mais. Porque se você vê que você tem muito para fazer, tem para servir, né, principalmente servir, ajudar, você vai viver mais, porque as suas células vão estar estimuladas, elas vão estar cheias de energia, as mitocôndrias vão estar ali produzindo ATP, energia. Então você vai se cuidar mais também, porque você vai se programar para se tratar melhor, porque você quer continuar vivo. Então, os países mais da Europa, frios, que as pessoas vivem mais isoladas, em que não tem muito esse aconchego do brasileiro, né? Do pegar, de chegar perto, Dos povos essas, latinos, né? né, dos povos latinos. Aí o que acontece? Essas pessoas às vezes vivem menos. O índice de suicídio é maior, infelizmente. O fato de não ter o sol, que ativa a vitamina D, que é um hormônio poderoso, que melhora o humor, evita Alzheimer, melhora a imunidade. Então também influencia. São vários fatores. Não existe uma coisa só na vida, né? Vários fatores influenciando. Então a saúde, ela se relaciona muito com esse lado também do comportamento e da espiritualidade. Certo. E como é, Lúcio, que a pessoa pode desenvolver essa espiritualidade? A pessoa que acha que não tem uma espiritualidade desenvolvida, como é que ela pode iniciar isso? Quando a gente vai estudar história e junto com a literatura espiritualista, a gente vê como os avatares foram vindo para cá e desenvolvendo a gente, né? Como, por exemplo, o Buda, ele trouxe o caminho do meio, em que você racionaliza, você busca agir de uma forma, usa mais a sua mente, a meditação. Todas as escolas de yoga trouxeram muito a meditação, as posturas, a retidão na conduta. Jesus é o mais elevado ser que não passou por aqui, que aqui está, né? Que ele é um ser sideral, né? Está muito além da nossa compreensão. Uhum. Ele trouxe muito também a questão do coração, do amor, da fraternidade, né? Da proximidade. E agora a gente vem chegando para um grau de espiritualização, de que as pessoas chamam da quinta dimensão. E nós temos três dimensões, que é de frente para trás, de cima para baixo, de um lado para o outro, né? A largura, profundidade e altura. A quarta dimensão se relaciona muito com o tempo, o fator tempo. E a quinta dimensão, ela se relaciona justamente com algo mais espiritual, mais transcendente. Quem estuda a física quântica vê a teoria das cordas, que existe, digamos, 11 dimensões. A gente não compreendeu nem as 4 ou 5, e as pessoas falam de 11. Imagine que Nossa. existem as três dimensões, o fator tempo, que é a 4, e as outras 7 dimensões, elas fazem uma curva, digamos assim.
né? Por isso que a teoria das cordas, das membranas, cordas de violão, em que sintonizar numa dimensão dessa faz com que você vivencie aquela dimensão. Então, a saúde e a espiritualidade, porque saúde é o quê? Saúde é a sua vida. Saúde não é só como funcionam os seus órgãos, Sim. né? Você está se sentindo bem, você tem uma doença, você curou a sua imunidade. Saúde não é só isso. Saúde é a sua vida, a sua capacidade de agir. E a sua capacidade de agir tem muito a ver também com os pensamentos que você alimenta. Uhum. A epigenética é uma ciência que tem se desenvolvido mostrando o quê? Que a gente pode ter cromossomos de coisas vitoriosas e de doenças, né? Cromossomos genéticos, no código do DNA. O DNA pode ter códigos de que a pessoa pode ficar doente de alguma doença assim, grave, e tem outros códigos a serem acessados, porque o genoma ainda estamos engatinhando em relação ao genoma. E a epigenética é justamente a vizinhança. O que é que vibra em torno do nosso DNA que está no corpo todo? Não só o núcleo, nem o citoplasma, nem a bioquímica, mas as ondas eletromagnéticas que a gente emana o tempo todo no nosso corpo. Porque a sinapse, a conexão neural, ela começa com um estímulo eletromagnético, para ser um estímulo de liberação de neurohormônios, de substâncias, de elétrons. O magnetismo vem antes. Então, por exemplo, se você se programa a agir mais na gratidão, na felicidade, fazendo planos, com um Uhum. propósito de vida elevado, não deixando a bola cair, reclamando o menos Mínimo possível. possível, porque a vitimização é a grande doença da humanidade. E todos nós temos vitimização, todos nós, todos. Um percentual durante o dia, ele vai agir conforme o estímulo e conforme a nossa falta de consciência. Então, quando a gente assume a responsabilidade sobre a nossa vida, e isso é espiritualidade, você toma a rédea da sua vida, mesmo Uhum. sabendo que você é um instrumento da natureza, do universo de Deus, você faz parte de um sistema maior, o que acontece? Você começa a programar as suas células que elas querem viver mais. Então, a epigenética, ela se envolve com a alimentação melhor, com as crenças que você tem, principalmente crenças altruístas, porque isso vai gerar, inclusive nos telômeros, que são as meinhas do final dos cromossomos que se relacionam com a longevidade, os telômeros. Eu estava vendo aqui Gil Carlos, eu fiz uma live com ele, a gente falou sobre os telômeros, né? Depois, se você quiser acessar o meu YouTube, Lúcio Saúde e Atitude, a gente fala um pouco dos telômeros lá. Ah, O que interessante. acontece? Tudo isso influencia na saúde, porque quanto maior for o telômero, Só um que é minuto. essa Vamos meia, falar. Vamos só falar aqui para as pessoas que telômeros é uma parte do cromossomo, pessoal, que é, no caso, é um material genético que fica na célula que determina a herança familiar do corpo, dos olhos, da cor do olho, da cor do cabelo, do formato do rosto, né, dos órgãos, tudo isso, né? Vai lá, exato. só para quem não E tem conhecimento do que é às telômero. vezes eu acelero porque eu vejo que o tempo dá vontade de falar mais do que Sim. várias dimensões, né? Dá para a Aham. gente falar em várias dimensões. Então, a epigenética é o conjunto de fatores que vai influenciar o seu genoma, o seu código genético, o seu DNA a seguir um caminho ou a seguir outro. É que a física quântica mostra isso. A cada segundo de decisão, de escolha, você escolhe uma escada rolante em alta velocidade para um destino. Então, se você acorda e você acredita muito de que o universo, de que Deus vai lhe dar isso, você acaba ficando esperando. Mas se você tem uma confiança e você corre atrás, se organiza, faz as coisas, e quando você vê o seu dia produtivo e você faz muita coisa e atrai também realizações e satisfação. Então, quando você trabalha assumindo a responsabilidade sobre sua vida, com a alimentação melhor, se possível meditando, porque a meditação é o esvaziamento do nosso cérebro, dos pensamentos, para a gente criar uma conexão com Deus dentro de nós e com o todo. Então, quando a gente faz isso, a gente melhora nossas vibrações. O nosso coração físico, ele emite ondas toroidais, como se fosse um pneu de caminhão gigante, que pode chegar a 3 metros de largura. Essas ondas magnéticas, Sim. elas influenciam todo o corpo, inclusive o cérebro.
ou seja, tem milhares de células nervosas no coração, e o coração é um órgão do sentido poderoso, do sexto sentido, Uhum. dessa relação espiritual, né? O nosso coração físico, não estou nem falando do coração, digamos assim, místico, espiritual. Nosso coração físico emite essas ondas eletromagnéticas que a física já já viu isso. Você não vai ver isso nas mídias comuns, na televisão comum, porque não é interessante falar de autoconhecimento lá. Lá é interessante seguir uma agenda. Mas a nossa agenda, junto com autoconhecimento prático, é trazer verdades para que a gente sinta se aquilo tem a ver, que a gente pesquise, que a gente vá. Eu sempre digo o seguinte: não acredite em nada que eu disse, vá lá e pesquise, veja a sua verdade, descubra, veja mais Uhum. coisa, que isso se sirva de estímulo. Então, quando a gente faz isso, a gente gera saúde. A gratidão é um sentimento que o próprio cientista David Hawkes, ele estudou, fez uma tabela das emoções e vibrações, e ele viu que isso seguia um padrão, em que aquelas emoções mais baixas a nível de vibração, elas estão mais próximas a estados de doença, de problemas de relacionamento, de câncer, de doença mental, como por exemplo o excesso de medo, o excesso de culpa, porque nós temos durante a vida culpa, medo, né? Mas à medida que a gente vai tomando coragem, a gente começa a subir nessa pirâmide invertida de De vibração vibração. das nossas emoções. E principalmente a coragem é o ponto crucial. A coragem é o ponto crucial, de você ter coragem de agir, coragem de assumir, coragem de dizer não, porque a vida de realização, a gente tem que dizer muito não para ter foco, para focar naquilo que a gente precisa e naquilo que a gente aspira. E a partir da coragem, se você começa a ter uma inteligência emocional, neutralizando aqueles pensamentos que vão lhe sabotar, pensando mais o bem, calando a maledicência o máximo possível, porque a maledicência nos alimenta, porque nos alimenta, e isso envolve também a nossa saúde. Porque falar mal dos outros nos deixa numa situação melhor, porque a gente cria essa ilusão. Ah, eu estou falando mal dos outros é porque eu sou melhor. Mas isso é uma ilusão, é apenas uma ilusão. As pessoas são como são. Elas, até essa vibração para elas não é boa, que a gente fique falando mal delas, independente de quem elas sejam. Mesmo que elas sejam as pessoas cheias de problemas, cheias de defeitos, influenciadores do mundo, se a gente ficar fazendo isso, a gente aumenta o problema. Então, que a gente ore por essas pessoas ou que a gente esqueça elas. Se a gente não consegue ainda despertar a vontade de orar com sentimento por aquela pessoa, ou pelo, digamos assim, pela obra daquela pessoa, porque quando a pessoa não simpatiza ou detesta alguém público, se ela imaginar assim, olha André, eu vou orar por aquela pessoa, eu não vou orar não que vai fortalecer ele, eu quero que ele se acabe, né? Então as pessoas dizem assim na prática. Sim. Mas se você ora para que Deus melhore a obra daquela pessoa, pronto, você não vai fortalecer os erros dela. Você vai fazer com que Deus, de alguma forma, neutralize o lado ruim daquela pessoa, né? Que às vezes está com a mão no botão de uma bomba nuclear, mas com Uhum. nossas orações ela vai perder o controle remoto, né? Ela vai fazer outras coisas e aí não vai lembrar de fazer tanto mal, porque a nossa humanidade, a gente tá passando por um momento de decisão extremamente importante. Não adianta só a gente ficar se enchendo de conteúdo, se enchendo de live, se enchendo de leitura e a gente não fazer. Muito bom, Lúcio. Então existem muitas coisas importantes. Primeiro, fazer o bem, fazer aquilo, amar ao próximo como a si mesmo, né? E a Deus acima de tudo, como diz Jesus. Então faça o bem para os outros, né? Vá fazendo o bem. Não faça o outro para o outro que você não quer para você. E isso gera, até bioquimicamente, quando a gente ajuda alguém, aquela pessoa libera ocitocina e ela acaba fazendo uma coisa pela gente também. Aí esse amor de ocitocina leva mais amor nessa relação, mais tranquilidade, Uhum. né? E Mais paz. reverbera, né? Porque. Reverbera. Isso é energia e é bioquímica, né? Uhum. Sim, Né? exatamente. Então, você fazendo bem já é uma coisa. Outra coisa, não se envenene nem de pensamentos, nem de alimentos industrializados. Não se envenene, porque quando você se envenena, o seu corpo gasta energia, o seu fígado gasta energia, você vive uma pessoa mal-humorada. A pessoa que se envenena com os alimentos, com excesso de glúten, excesso de açúcar, excesso de tudo, de álcool,
qualquer coisa que se envenene, ela fica mais mal-humorada. Uhum. E isso é péssimo para as relações, é péssimo para a saúde, é péssimo para as relações, é péssimo para a sua espiritualidade. Então tire os venenos, né? Reduza ao máximo o açúcar, reduza ao máximo o sorvete, reduza ao máximo Doces em farináceos, geral. glúten, reduza ao máximo, seja mais natural, reduza ao máximo a carne. A carne é um cadáver, um animal morreu e geralmente eles são mortos de uma forma terrível, eles não são anestesiados, né? É uma forma terrível. Aquilo joga muita adrenalina para aquela carne. A carne em si, ela causa câncer, porque eles passam nitrito, nitrato, que é o salitre, para ela ficar vermelha. Inclusive a do peixe, o peixe é a mesma coisa, que tem mercúrio, inclusive. Todas as carnes fazem mal. Existe na Netflix um documentário Sim, dos gladiadores, a dieta dos gladiadores, que mostra que interessante. os novos atletas estão veganos. Eles não comem nem ovo, né? Não bebem nem leite, muito menos carne, porque eles ficam mais rápidos e eles cansam menos, têm mais musculatura. Ou seja, a nossa evolução está chegando no nível de que a gente precisa começar a se desapegar daquilo que a gente fazia lá atrás e que não é bom para a nossa saúde. Isso. Então, se você adora carne, o que é que você vai fazer? Reduz o tamanho dela, mastigue mais, curta a sua carne, sabe, tempere, curta a sua carne. Até... Segunda-feira não coma carne, faça como no mundo todo. Segunda sem carne, reduza. Inclusive estou falando de frango, carne e peixe. As três causam câncer, estão cheios de detritos, cheios de química. E quanto menos, melhor. Agora vá fazendo isso na transição, vá se estimulando. Né? Eu não como carne desde 16 anos, nenhuma. Nunca, não gostei. Minha mãe disse que eu separava a carne do prato. Aí ela começou a moer, botar farinha, enfim. Eu cresci com 16 anos, eu parei, graças a Deus. Li um livro, e não foi um livro de dieta, foi um livro mais espiritualista. E aquilo me despertou quando falou: seu estômago não é um cemitério de animais. Eu fiquei Nossa, assim, gente, isso é muito forte, né? E aí foi numa época que não existia shake de arroz com ervilha. Hoje hum, em dia tá uma maravilha. Quem quiser hoje ter uma saúde melhor, só não tem quem não quer, verdade. né? Tem Só não muitas tem quem não quer. opções, né, Lúcio? Lúcio, Muitas vamos opções. falar aqui sobre outras coisas também, porque tem muita coisa para a gente falar. Eu estou vendo que o tempo já está aqui se limitando. Eu quero mandar um beijo para muita gente que está aqui, Lúcio, pacientes, familiares, amigos, muita gente assistindo a gente. Que bom, viu? Lúcio, olha só, você falou ao longo da live que uma das formas da gente desenvolver a nossa espiritualidade e que vai interferir na nossa saúde é meditando, higienizando, fazendo a higienização mental, né? Orando, ter fé. Fé faz com que a gente possa desenvolver a nossa espiritualidade. E no livro que foi lançado pelo padre Fábio de Mello, juntamente com Karnal, né, que é Crer ou Não Crer, eles falam o seguinte, que o autoconhecimento nos conecta com Deus. Né? Então, você, na sua opinião, em relação ao autoconhecimento, para você, a gente se voltando para a gente mesmo, para o nosso eu interior, para a nossa consciência, na sua opinião, é realmente uma forma da gente estar também buscando a nossa espiritualidade? Essa pergunta é muito boa. Só vou fazer um parênteses, que alguém perguntou o nome do livro, de Ah, Ramatiz, Mensagem do Astral. Aliás, Ramatiz é um estímulo para parar de comer carne. Se você ainda sente alguma vontade, é só ler Ramatiz, bota na internet que tem livro para vender e tem livro PDF, que é da década de 60, mas tem vários autores, que é um livro psicografado. Você falou uma coisa muito importante. Leandro Carnal é um professor incrível, sabe conversar assim, de uma forma incrível. E me parece que eu vi uma vez uma entrevista dele que ele, com aquele jeito todo, ele, não sei se ele falou que ele era ateu, isso. que ele não Ele fala que ele é ateu. acreditava. Olha que coisa mais espiritualizada o jeito de Karnal falar que é ateu, né? Para você, foi o que você falou bem no início, né, André? Que aquela coisa de o conceito de Deus, o conceito de fé, o conceito de religião, ele é relativo. Porque tem gente que se diz ateu porque não acredita no Deus como um ser humano, um senhor de barba, homem, né, ditando as regras. Tem outros que acreditam no acaso. E tem outros que às vezes ainda não conseguiram penetrar num conceito dessa inteligência maior. Né? Nós, as nossas células, elas têm inteligência. O seu corpo funciona de determinada forma porque ele obedece uma inteligência. E quem é que cuida dessa inteligência? Né?
essa inteligência das suas células, essa inteligência do seu corpo, ela obedece a uma inteligência maior, essa inteligência divina, que tem leis universais. Então, para você ter saúde, você precisa buscar na sua espiritualidade as leis universais, que elas estão na sua consciência pura, que se relaciona muito com o seu coração espiritual. Então, quanto mais conectados com a sua consciência pura, e isso é mais fácil quando você esvazia os pensamentos. Por quê? Porque nós somos mais do que esse corpo físico, e nós somos mais do que ondas eletromagnéticas de sinapses que se relacionam com a nossa fisiologia do pensamento, do raciocínio. Então, digamos assim, nós somos uma energia, uma consciência que tem um corpo. Nós não somos um corpo que gera uma onda eletromagnética que é uma consciência, né? Então nós somos, na verdade, uma consciência dentro do corpo. Nós somos, digamos, um espírito dentro do corpo, independente da religião. Nós somos uma consciência. Sim. E essa conexão, ela é melhor feita quando você interfere menos com seus pensamentos. Por isso que a meditação existe, para você interferir menos com o pensamento e desenvolver o sentimento, o sentir, a conexão, a percepção extrasensorial. Então, se você, no seu dia a dia, se você faz as coisas prestando atenção, dando atenção profunda naquelas coisas, você já está na meditação na ação. Você não Certo. está... Quem viu aquele filme de Adam Sandler, aquele do conto Clique, né? É um filme incrível, Clique, do Adam Sandler. Quem não viu, assista. É uma metáfora incrível sobre toda essa área da consciência e dos pensamentos, em que ele começa a ter um aparelhinho que ele consegue pular para o futuro. Então ele não vivencia com consciência o que aconteceu até chegar naquele ponto. Mesmo uma coisa desagradável, que tudo aquilo que é desagradável gera um aprendizado mais rápido. Deus é tão bom que na caixinha da dor existe o crescimento mais rápido. A gente pode crescer espontaneamente, mas quando a gente sofre, e a gente não deve buscar sofrimento, mas quando a gente sofre, existe uma vibração nos elétrons, nas moléculas, nos átomos, em que você absorve aquele conhecimento mais rapidamente. Porque a dor faz a gente, quando a gente queima o dedo, a gente entende logo que o quente queima, né? Quando a gente toma o choque, a gente entende que a tomada dá choque. Então não precisa explicar muito, né? Então, as experiências da vida fazem isso com a gente. Só que a gente não deve experimentar tudo. Imagine se as pessoas fossem experimentar o sabor de cada bebida alcoólica. Sim. Existe um preceito, agora esqueci quem foi, se foi Bismarck, que falou o seguinte, que algo extremamente inteligente é você aprender com a experiência dos outros. Então, se os outros chegaram à conclusão, aprenda com a experiência dos outros. Não cometa o mesmo erro de que alguém cometeu para chegar naquele mesmo denominador comum. E isso é espiritualidade, é inteligência, porque existe uma inteligência universal. Existem 3 manifestações de Deus, digamos assim, que se relacionam com a nossa saúde. Primeiro é as estratégias, como a vida funciona, como o seu corpo funciona, como as leis das suas células funcionam, como a sua fisiologia funciona. Isso é uma inteligência universal que tem várias dimensões e vários cosmos, nos planetas, no nosso corpo, nas plantas, nas dimensões, e isso obedece às teorias das cordas, enfim, à física de modo geral. Existe uma outra manifestação de Deus que é através da verdade. A verdade é justamente aquilo que é. Deus é verdade, é o verbo, ele é aquilo que é. Não dá para a gente dizer em palavras. Essa dimensão das palavras, elas dão um contorno ao abstrato, mas você não consegue. Você só consegue chegar lá na verdade através da terceira manifestação, que é a consciência, o sentimento. E esse sentimento da verdade, da inteligência de Deus, gera um contentamento, que é o Ananda, a felicidade. Deepak Chopra, num livro, fala que é Sat Chit Ananda. Sat de verdade, né? Chit de consciência e Ananda de bem-aventurança, de verdade. Então, quanto mais você agradecer, mas agradecer de sentimento. Sim. Claro que tem coisa que a gente toma topada, obrigado, meu Deus, mas não é ironia, não, é agradecer no sentimento, né? No sentimento Você, mesmo. você falou aí, Lúcio, sobre as ondas eletromagnéticas, aí eu vou pegar esse gancho seu aí da questão do sentimento.
Já foi provado que o coração ele emite 5 vezes mais ondas eletromagnéticas do que o cérebro. Então, se você agradece com sentimento, isso a ação, a reação disso vai ser muito maior, né? E existe uma forma, se a gente às vezes está de mau humor, ou se a gente não tem a sensibilidade de ter. Tem gente que é assim, ó, eu não sinto essas coisas não, eu sou muito prático. Como é que você desenvolve essa sensibilidade? Coloque nas suas mãos, na sua mente, lembranças de momentos de felicidade. Então lembre aí, você que está escutando aí agora, lembre de uma coisa boa na sua vida. Lembre de mais coisas boas, né? Mesmo que com essas coisas boas, às vezes vem uma notícia, isso, aquilo não foi bom. Mas pegue a coisa boa, a energia boa. Então quando você entra nesse estado de ser, de lembrar uma coisa boa, você já ancora num momento de felicidade, você já libera um pouco de endorfina, você fala assim, oh, é mesmo, é legal isso. Mas não cai na nostalgia. Aí o que é que você faz? Você, aproveitando essa lembrança boa, você agradece, por exemplo, que está vivo. Oh, meu Deus, ainda bem que eu estou vivo. Né? Que é uma base, você está vivo. Segundo, Sim, olha o que você tem, olha o que você tem aprendido, olha o que você pode fazer. Olha as pessoas muito piores que você. Tem muita gente muito pior do que a gente. Olha para a Etiópia, olha as pessoas que perderam, as pessoas com coronavírus. Muitas. Ah, mas eu perdi. Sim. Claro, todo mundo tem seu sofrimento. Mas passou o luto inicial, saia dele. Saia dele. Isso pode levar dias, pode levar horas, não importa. Saia desse momento, passe o seu luto, da sua dor, independente do que seja. Às vezes é um ferimento, uma dor, um infarto, uma perda de um dinheiro. Mas dê um jeito, vá fazendo outras coisas. Entre no triângulo da realização em que você vai usar a criatividade, vai usar a sabedoria, modele os outros. Se está difícil para você fazer, modele. Estude aqueles que fizeram dar certo. uhum, Vá atrás das pessoas que são inteligentes, do passado, do presente. Né? Modele essas pessoas. Faça o que elas estão fazendo, que aí você vai aprendendo o caminho de chegar numa criatividade, na sabedoria e colocar o seu tempero na sua vida. Porque tem gente que às vezes está tão sofrido, está tão pessimista, ou tem gente que não é tão sensível, que não sabe como sair. sim. Sair desse estado de mau humor, de queixume, porque acostumou. O cérebro criou ranhuras. É que nem aquele disco de antigamente que criava ranhura, ficava o disco arranhado. O cérebro acostumou a pensar assim. Ah, mas ele está falando isso, mas comigo não funciona. Porque ele acostumou. Então você tem que, às vezes, fazer, por exemplo, dar uns pulinhos, como na constelação familiar existe isso, né? Uma Uhum. técnica. Você dá uns pulinhos para você sentir no corpo onde é que está aquele bloqueio e aí você faz outra coisa para aquele bloqueio se misturar naquela energia e sair. E entra em outro estado. Você tem que entrar em outro estado, a programação energética ajuda muito nisso. Entrar em outro estado, mas principalmente o simples, a fé, a gratidão, a conexão. Bota uma música melhor, não fica ouvindo, não fica vendo filme de terror. Uhum. Bem lembrado, Lúcio. Fica bem, abaixa a imunidade. Não fique Notícias tomando ruins o susto à tempo toa. todo. Já basta a TV normal. Né? E hoje a gente sabe de tanta coisa, tanta manipulação, fica até chato ficar falando aqui num momento tão interessante. Então, é, quando você, quanto mais você meditar, se você tem dificuldade de meditar, hoje na internet ou um livro seu, tem uma meditação guiada. Por exemplo, é, se você entrar no meu canal Lúcio Saúde Atitude no YouTube, ou no meu Instagram, que é Lúcio Saúde, né? Você vai ver que eu fiz lá várias meditações. No YouTube mesmo tem todas. No Excelente. Instagram também. Porque o Instagram às vezes fica embolado o IGTV com o outro, você não acha. Mas no YouTube você acha tudo certinho ali, que é um Medita Live Saúde Integral. E durante 21 dias, né, Muito bom. eu me propus a fazer meditações de mais ou menos 21 minutos ou mais. Então ali tem umas 8 horas de meditação. Tem muito estímulo ali, em que eu coloquei conteúdo também transformador. Não é só uma meditação, não é uma live só de Uhum. meditar. Eu introduzi com conteúdo para justamente, foi uma live mais objetiva, em que eu não ficava dando boas-vindas, eu já ia logo entrando, para ser mais curta, porque era 9 horas da noite e eu queria fazer uma Eu coisa te condensada acompanhei. antes da pessoa dormir, como se fosse uma oração antes de dormir, né? Uhum. Então tem muito. Modele, tá difícil, modele. Modele alguém. Alguém, né? Uma pessoa só não. Né? Porque a gente pensa assim, em Jesus, em Maria, em São Francisco de Assis, são pessoas tão incríveis na história da humanidade que a gente se acha muito pouco em relação a elas. Mas tem gente aqui, ó,
De vivo com a carne e gente, que está osso, fazendo coisa. né? Você vê aí, ó, esse livro que você falou, o Padre, Uhum. com Leandro Meu Carnal, que se carnal. diz ateu, mas dá tanta contribuição, Uhum. né? Imagine, se a gente for rotular, pegue a mensagem é o mais importante, independente da pessoa, independente da religião. Pegue a mensagem, que é isso que você leva. Isso aí. Lúcio, então assim, resumindo, não existe saúde física, de corpo físico, sem saúde emocional, sem saúde psicológica, e que porventura também não existe sem saúde espiritual. Um depende do outro, né? É todo um contexto. Não tem, digamos assim, é como a gente voltando para o início da live. A saúde, ela não está isolada, ela é esse todo do indivíduo, né? A saúde mental, a saúde espiritual, a saúde física. E o autoconhecimento faz com que a gente possa desenvolver essa espiritualidade, deixar essa espiritualidade mais aguçada, né? Para que a gente possa ter essa saúde espiritual também. Com tudo isso que você falou. Então, assim, não basta só cuidar do corpo físico, comendo coisas boas, por exemplo, orgânicos, evitando junk foods, né? Enlatados, embutidos, claro, isso tudo é muito importante. Mas tem que eliminar os lixos emocionais também, os lixos mentais, os lixos dos sentimentos que não são legais, né, Lúcio? A raiva, o rancor, né? E limpando tudo, limpando o corpo físico com boa alimentação, limpando a emoção com bons pensamentos e limpando os bons sentimentos também, né? Trazendo o amor para que possa todo esse todo possa contemplar na saúde do indivíduo. Você falou algo interessante que me plugou aqui no. Existe um livro muito interessante, espiritualista, Caballion, que fala das leis herméticas. São 7 leis que hoje em dia na internet você também acha muito fácil isso. Leis que a gente já ouve falar, de causa e efeito, que Newton foi o físico Sim, que há 500 anos materializou na física clássica, embora os orientais já falem isso desde sempre, né? E a lei do ritmo e polaridade. A lei da polaridade é extremamente importante. Tudo na vida tem os extremos, né? O branco e o preto. E aqueles milhares de tons de cinzas, né? sim. Enfim, tudo tem as polaridades. Né? Tudo tem uma polaridade. Tanto é que se perguntou a Einstein, um professor perguntou a Einstein, a questão da luz e das trevas. Ele dizendo que as trevas eram o oposto da luz, que não existia Deus e tal. E Einstein sabiamente falou que justamente as trevas era a ausência de luz. Só Uhum. existia luz. Então, quando não existia luz, era trevas. É que nem o bem. Só existe o bem. Quando o bem é acobertado, é aquilo que começa a fazer mal. Então, o seu foco tem que ser no polo do bem, sempre. E de Isso. agora em diante, mais ainda. Porque os tropeços podem custar a sua vida, podem custar muito a sua evolução. Você não pode mais tropeçar. Uhum. Significa o quê? Acabe com seus vícios, se estimule a se melhorar. Como é que você vai fazer? Como a Andrea falou, o autoconhecimento. Mas não fique só na teoria do autoconhecimento, lendo livro esotérico, Sim. espírita, espiritualista ou católico, a Bíblia, tanto faz. Não fique só nisso. Pratique, Isso. aprendeu, pratique. É autoconhecimento prático. Porque senão a gente também se perde nos detalhes quânticos, das dimensões, e isso às vezes não é prático. A gente precisa ser mais prático. Praticar o bem, aplicar o conhecimento e polarizar no bem. Está acontecendo alguma coisa ruim, você está de olho na coisa ruim, está de olho no problema, mas não alimente ela mais do que ela merece ser. Você está de olho no problema, deixa ele aí, vá fazendo bem, vá trabalhando, mas você está de olho nele. Não é se iludir, viver no mundo de poliana, não é isso. Vá fazendo bem para você, para sua família, para o seu trabalho, seja lá onde for, e fica de olho no seu problema, naquilo que está lhe fazendo mal, naquilo que é mal no planeta. Mas não foque muito naquilo. Não repita com maledicência, não repasse mensagens que falem mal dos outros, independente do político que seja, independente do Independente do que Talibã, não seja. importa, não importa, deixa ele lá, entrega a Deus, porque é uma vaidade nossa querer falar dos outros. Então, vamos abaixar essa vaidade também. Vamos focar na gente, colocar o oxigênio do avião na gente, com autoconhecimento, com a meditação, com a oração, que a gente vai modificar nossa família, vai modificar nosso trabalho, o nosso raio de ação vai melhorar. Quando eu escrevi
o e-book, o coração espiritual e a ansiedade, eu fui colocando ali inicialmente justamente essa lei de polaridade, a lei de ritmo, para a gente, junto com a programação neurolinguística, entender a importância da gente conseguir se estimular, focar no que dá resultado. No que dá resultado. Porque, por exemplo, quando você mata um escorpião, você está fazendo mal para ele, Sim, né? Mas isso. você pode estar salvando uma vida. Uhum. Enfim, assim, por capturar você matou o escorpião, você matou uma cobra. Você está fazendo um mal. Então, para a cobra você fez um mal. Para aquela família você pode ter feito um bem. Você pode ter feito até mal a longo prazo porque ela que comia os ratos, né? Certo. Enfim, o conceito de bem e mal depende. O mais importante é aquilo que Jesus trouxe, né? Fazer com o próximo o que você gostaria que fizesse com você. Muito bom. E meditar mais, orar mais. O que é meditar? É justamente você reduzir ao máximo o estímulo dos pensamentos, prestando atenção. E a respiração, ela ajuda nisso, porque a respiração, ela se mistura com o corpo físico denso e o nosso espírito dinâmico. Então, ela é uma ponte entre a nossa parte sutil e a nossa parte matéria, porque ela é dinâmica e ela é estática ao mesmo tempo. Então, você consegue controlar o pensamento com a respiração. Foque na respiração, vá respirando, dando atenção, que você vai Bom, relaxando e vai meditando. muito bom. Lúcio, a gente tem um minutinho e eu queria encerrar nossa live te agradecendo, claro, e chamando e convidando a todos a conhecerem seu trabalho no seu site, Bem Que Você Pode. Eu adoro essa sua frase, seu slogan que você usa, eu te falei isso. Lá tem todo o trabalho de Lúcio. Lúcio tem um projeto maravilhoso com a esposa dele, Estela, em que eles compõem, gente, músicas, eles tocam e cantam em vários vídeos pra gente, músicas que estimulam a paz, o amor. É muito bacana. É um projeto muito, muito legal. Então eu convido todos vocês para conhecerem esse projeto, esse trabalho de Lúcio com Estela, tá? Entrem nas meditações dele. São 21 meditações. Como é, Lúcio, o nome do projeto? Medita Medita Live. Live Medita Saúde Live. Integral. No Instagram dele tem, no YouTube. Então, assim, aproveitem, porque Lúcio só ficou com a gente esses 60 minutinhos e foi pouco para a gente falar de tanta coisa, de tanto conhecimento que Lúcio tem para poder dividir com a gente. Então, acompanhe o trabalho dele, tá bom? E assim, Lúcio, olha, muito obrigada, gratidão. Você é um colega, parceiro, muito querido meu, né? Eu sou muito feliz por estar convivendo com você, dividindo ideias com você. Muito obrigada por aceitar o nosso convite de estar aqui agora, fazendo esse bate-papo leve no final do dia de domingo, em plena quarentena, para convidar as pessoas a repensarem no que elas estão, como elas estão lidando com a sua espiritualidade. Tá bom? Um beijo grande e muito obrigada a vocês. Obrigado. E você está de parabéns. E eu peço que todo mundo que segue a Andrea aí, que estimule, coloque os conteúdos dela para os seus vizinhos, amigos, parentes, porque ela tem muito amor para dar, né? Isso é que importa. Obrigada, Lúcio. Obrigada. Um beijo Obrigado. grande em vocês. Valeu.